Enquanto essas mensagens vão chegando no chat, eu vou convidar os panelistas para que abram as suas câmeras, para que já já a gente comece o debate. É, tanto os do primeiro bloco como do segundo bloco, para que o nosso debate possa ser bastante rico agora, nesse momento, né, de fechamento, e depois de termos visto tantos assuntos complementares e tão fundamentais. Então, vou esperar mais 2 minutos para que cheguem ali as mensagens no nosso chat, né, tanto de perguntas, comentários e também de propostas de mobilização de cada uma das instituições aqui presentes. Mark, enquanto você espera as perguntas, eu posso só comentar algo que a Priscila, eu quero elogiar muito. Eu acho que Claro. essa questão é muito crucial no meio médico. O médico não pode se emocionar, né? A gente Impossível. tem duas vertentes. Eu achei interessantíssimo, assim, tipo, eu tinha que comentar o que você falou, porque assim, todo mundo me conhece aqui, uma pessoa bem emocionada, né? E aí, o que que acontece? Eu tenho um filho com diabetes, né? Eu trato diabetes tipo 1 há muitos anos na vida de outros pacientes que sofrem. Eu trato o SUS. E aqui em São Paulo, você mesma disse, né, que em São Paulo, e realmente eu trabalho em serviço secundário. Muita gente de toda a região do Brasil vem para São Paulo para fazer tratamento com médico especialista. Começa aqui. Em São Paulo já temos poucas contratações, porque médico especialista, a maior concentração de endocrinologista é sul e sudeste. Então a gente tem poucos contratações, né? Contratações com carteira assinada, CLT, coisa séria, ou concurso público, nós não temos, certo? E quando o paciente chega no nível secundário nosso, um especialista, ele já chega com complicações. É aquela coisa que você fala, gente, aí fala, não, a gente vai ter que fazer 1.000 capacitações para quem está lá na linha de, né, na UBS, na APS, que você falou, nas OS, não tem que fazer capacitação. É um gargalo, não dá. Não dá para você só fazer capacitação. Isso tem que entrar política pública, isso tem que ter fluxo, né? Isso tem que ter protocolo, que não tem. Então, assim, eu agradeço muito, porque quando a gente coloca a vida real mesmo, muita gente não quer ouvir. É uma coisa, assim, muito Sim. incrível, sabe? Realmente se pede muito ciência, ciência, ciência para o médico, e quando a gente coloca a vida real, pouca gente quer ouvir, entendeu? Agradeço por você colocar isso em pauta. Ótimo. Obrigada, doutora Vanessa. Eu acho que isso é uma reflexão. Talvez se você não vê, você fica mais fácil você fingir que não existe, sabe? Então, assim, isso é muito duro. Os médicos que vêm à plenária, eles têm essa dura responsabilidade de trazer a perspectiva de que a maioria das pessoas ali não tem ideia que existe. Então, você não tem ideia. A discussão do Libre, para vocês terem ideia, eu discuti com as outras conselheiras nos grupos de WhatsApp do conselho. Porque, cara, aquilo para mim foi revoltante. Eu vi que o Libre é luxo. E aí, uma outra conselheira que também representando o Comitê de Produtos e Procedimentos disse assim: Ah, eu tenho diabetes tipo 2. Imagina, isso daí é uma frescura. Ela falou no grupo fechado, né? E eu falei, cara, você tem diabetes tipo 2 porque você está obesa, idosa, não se cuida, não faz atividade física. Você está selecionando o teu DM2 e manter. Porque se você mudar os hábitos de vida, se você tiver atividade física, se você estiver cuidando da sua saúde, provavelmente você mudou seu fator de risco para o DM2. Agora, a criança não tem um direito de escolha. O adulto, o adolescente com DM1, as mães de uma criança com DM1 de adolescente sabem o inferno que é você tratar o diabetes do adolescente. Não é fácil, gente, tratar da criança, mas do adolescente é muitas vezes pior. Então, a gente precisa ter esse olhar. E quando a gente Priscila, fala da multidisciplinaridade, a gente está falando da atenção básica que não tem nada. eu queria aproveitar para te perguntar, antes de passar para a Melanie, que está ali com a mão levantada, já te perguntar uma pergunta, aqui uma questão que foi feita pela Deise Santiago, que é a seguinte: como podemos fazer, né, essa mobilização que você fala, né, essa mudança? Então, qual seria o caminho? Sinto que só compartilhar postagens não gera resultado. Então, se você puder fazer um super resumo do que você, né,
sugere para quem nos assiste, para que seja impactante, para que tenha resultados, seria ótimo. Eu acho que a gente tem que fazer uma tarefa, até quando você vai fazer media training, né? De falar para o espelho. Conte a sua história para o espelho, reconte essa história várias vezes. E conte aquela história para uma pessoa que jamais ouviu falar sobre aquela doença, sobre aquele cenário. Se você conseguir convencer essa pessoa, você já está em um bom caminho. E uma outra coisa que tem, assim, assim, a gente, como membro da Conitec, a gente recebe as consultas públicas na íntegra. Então, se você tiver dedicação, você consegue ler o que as pessoas estão escrevendo. Eu leio. E a forma de falar tem que ser em primeira pessoa. Eu sou a mãe de uma criança com diabetes. A minha vida é assim. A gente precisa contar e estabelecer. E um outro ponto, Mark, que eu acho muito importante, é o que eu já vejo acontecendo já na diabetes, que é a aproximação dos médicos, dos pacientes líderes, das lideranças. Por quê? Nós precisamos fortalecer o nosso discurso baseado em evidência científica. Isso quer dizer que a gente não vai promover aquelas coisas malucas da internet que curam tudo todo dia. Mas a gente precisa conseguir olhar a evidência científica e traduzir ela conforme a nossa perspectiva de vida real. E isso quer dizer que você vai fazer um discurso tão forte, tão robusto, que você vai convencer quem está te ouvindo para a realidade. Eu gostaria de citar só um exemplo, Mark, por exemplo, de uma questão que aconteceu com um medicamento de obesidade, que não lembro se foi semaglutida ou liraglutida, que a perspectiva do paciente disse uma coisa que matou a discussão, porque tomando essa injeção eu não tenho que fazer atividade física. Cara, isso acabou com a discussão. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, eu não deveria ter falado isso. Por quê? O que a gente está dizendo? Eu acho que assim, a gente tem que pensar no nosso discurso. Se leia o seu discurso para o seu inimigo, ou leia o seu discurso para quem odeia você. Porque ali naquela plenária, tudo pode se voltar contra o tema. Então, qualquer informação maldita, mal falada, mal escrita, ela vai tensionar o debate. Nós estamos vivendo um momento que as OSCs estão todas revoltadas porque não pode votar. Gente, o voto não é nada, porque o discurso muda a história da discussão. E o discurso ele tem que vir empoderado, tem que vir dizendo quantos endocrinologistas temos no Brasil, como a gente é atendido na atenção básica. Eu não sei se vocês sabem que 55% dos municípios brasileiros não estão cadastrados no recurso chamado EMULT da Secretaria de Atenção Primária e Saúde. Então, se eles não se cadastram, eles não recebem o recurso. Se eles não recebem o recurso, eles não têm nutricionista na atenção básica, porque o dinheiro não vai viajar para onde ele não é solicitado. É esse o caminho do dinheiro no SUS. Então, um ponto muito importante, Mark, é isso: é os médicos se aproximarem da liderança, a liderança conseguir mobilizar a participação no relato real. Copia e cola não funciona. Temos que contar o que é você passar por aquele cenário, qual é a significância de você ter um livre numa criança, num adolescente, em um adulto, qual é a importância. Eu acho que assim, bomba de insulina, eu acho que é uma tecnologia que a gente precisa de uma estratégia extremamente inteligente para mudar o cenário das políticas de saúde. E a inteligência não vai ser através das redes sociais. A inteligência vai ser através de um discurso forte, robusto, baseado em evidência de que você consegue mudar o desfecho da doença quando você melhora a qualidade do monitoramento ou quando você consegue atuar na janela de oportunidade. E o que é janela de oportunidade? O paciente, o líder que está ali, ele tem que saber o que é janela de oportunidade. E aí ele vai trazer essa perspectiva mudando o cenário da discussão. Então, eu acho que é realmente assim, a gente incidir positivamente na discussão e tentar reverter o cenário ali na hora do debate. Isso é muito importante. Ótimo, muito obrigado, Priscila. Esse alerta que você traz também das pessoas aqui, organizações de diferentes regiões do país que conheçam também o seu município, né? Se o seu Exato. município, né, está recebendo recurso, porque está cadastrado para receber o recurso, e aqueles municípios próximos também, que as associações que nos acompanham aqui também, né, apoiam pessoas com diabetes dos municípios da região. Melanie, por gentileza.
Está Acho que no está mudo o fechado o seu microfone. microfone. Desculpa. Sobre as discussões que estavam acontecendo agora, não é o tema que eu vim falar nesse fórum, mas eu primeiro queria parabenizar a Carla, porque ela faz um trabalho sensacional. Vocês não têm ideia de quanto ela mobiliza a sociedade, fazendo exatamente o que você está falando, às vezes sem holofote, sem nada, mas fazendo um trabalho incrível pela sociedade, de levar as evidências científicas e falar com as pessoas certas e fazer tudo, todo o caminho com todo o embasamento e todos os estudos necessários para isso. Então, a gente tem uma pessoa iluminada e um grupo todo fazendo isso, mas encabeçado muitas vezes por ela. Então, eu acho que admiro demais ela por esse trabalho. A gente tem participado de algumas discussões, eu tenho estado nessas discussões do Ministério da Saúde, várias vezes eles me chamam para participar desse tipo de processo, e eu tenho observado uma coisa positiva ao longo do tempo. Antigamente, quando a gente falava sobre iniciar sensores ou tecnologias para diabetes tipo 1, o discurso era, isso é luxo. Atualmente, o discurso, eles já entenderam que não é luxo, eles já entenderam que é necessário. Eu não sei se vocês viram o último relatório da Conitec, eles entendem que a tecnologia é boa e é necessária. Eles estão falando agora em questões orçamentárias. Então, a gente tem que mostrar que é importante tirar esse valor de outros locais e botar nisso, porque isso é prioridade. E também existe uma necessidade dos fabricantes de sensores entenderem que eles precisam diminuir margem de lucro nesse processo. Senão, a gente não vai conseguir implementar isso no SUS. Então, eu acho que é um movimento dos dois lados. O governo tem que entender que isso é necessário, os fabricantes de sensores têm que competir entre si e entender que isso, eles não precisam ter esse lucro todo, porque vai ser vendido um número muito grande de sensores. Nós, médicos, a gente tem que mostrar o quanto é injusto atualmente o que está acontecendo. Isso, a fala lá do relatório da Conitec é minha, que é o seguinte: o que está acontecendo agora é o seguinte: no SUS existem poucas pessoas com acesso a sensores, na medicina privada existe todo mundo com acesso a sensor. Então, a gente está vivendo um momento que não existia antes, de uma diferença muito grande em acesso, em equidade. O que vai acontecer daqui a 10 anos? Provavelmente as pessoas que estão tendo acesso a sensor vão ter muito menos complicação e as pessoas que não estão tendo acesso a sensor vão ter mais complicações. Então, as complicações do diabetes vão virar uma coisa ligada a questões financeiras. Isso me deixa uma tristeza enorme. Eu acho que não só a gente tem que levar os relatos emocionais de pessoas que estão vivendo essa situação, como nós médicos, nós temos a obrigação de mostrar com números o que é baseado em ciência, quais são os benefícios, quais são as reduções de custo, com complicações. A gente tem que dar informações muito técnicas, porque é assim que a gente convence eles a mudar. Agora, sobre o diabetes tipo 2 e obesidade, eu acho que também existe muito estigma e falta de empatia com eles. As pessoas com diabetes tipo 2 também são pessoas que estão sofrendo e têm um diabetes muito sério, e a gente tem pessoas com diabetes tipo 2 que, independente de ter boa adesão ao estilo de vida, têm dificuldade de controle, precisam de insulina, é uma doença progressiva, e muitos deles vão precisar de sensor em algum momento e tem risco de hipoglicemia. Então, assim, a obesidade por si só é uma doença. Isso tem que ser entendido pela sociedade. E tratar a obesidade traz benefícios, inclusive em redução a custos de saúde. Então, eu acho que tem que mudar o entendimento. É importante que as pessoas tenham adesão à medida de estilo de vida, é importante que o Ministério da Saúde tenha ações para prevenção de obesidade desde a infância, mas a obesidade, o diabetes tipo 2 também merecem nossa empatia e também merecem tratamento adequado. Existe uma falta de equidade também em relação ao diabetes tipo 2 atualmente, tá? Obrigada. Muito obrigado, Melanie. Carla, por gentileza. Bom, agradecer à Priscila, né, pelos esclarecimentos. Aliás, Priscila sempre presente nas reuniões da Conitec, onde algumas vezes eu também estou presente. Então, na verdade, Priscila, eu fico feliz, viu, quando vejo você, porque eu sei que essa perspectiva do paciente, ela vai ser mais valorizada, né? Bom, se você me permite, Priscila, uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, dos 14 anos do Departamento de Saúde Pública da Sociedade Brasileira de Diabetes, é que eles estão valorizando, óbvio, a gente não sabe o que acontece na reunião quando a porta se fecha,
o que é que eu vejo com a porta ainda aberta, né? Uma valorização em termos da participação da sociedade. E aqui eu chamo todos vocês que têm entendimento ou que convivem com pessoas que são usuários de monitores contínuos da glicose, não importa qual é o produto em si, mas o dispositivo monitorar glicose com produto acurado faz toda a diferença. Então, peço a vocês que participem, porque eles levam em conta o volume, mas é o que a Priscila falou. Não vale copiar Qualidade. colar. Não vale copiar colar, porque isso, de fato, não faz sentido, porque são 1.000 contribuições falando exatamente a mesma coisa, né? Então, isso não vale. Se expressem, coloquem a sua opinião sobre o uso da tecnologia, o que é que ela lhe trouxe de benefícios. E, Priscila, uma coisa que eu percebi também nas reuniões da Conitec em relação ao sensor é que eles já sabem, né? Dos benefícios trazidos já são conhecidos. Então, o que nós precisamos dar agora, porque está lá pedido em letras garrafais, né? É que a gente faça sugestões de fato de como nós poderíamos reduzir custos. E essa contribuição é de pessoas com diabetes, mas é também de fornecedores, é também de sociedades técnico-científicas. Meu agradecimento a você, Priscila, termina dizendo que juntar ciência com pessoas que convivem, que têm experiência com aquela condição de saúde, que na maior parte das vezes é crônica, né, Mark? Isso só engrandece o nosso processo de avaliação de tecnologia em saúde em nosso país. E é óbvio que tudo pesa, né? Pesa a participação de pessoas com a condição, pesa, também pesa e pesa muito a questão do custo. Então, hoje, Priscila, a minha dúvida é o que pesa mais. É o custo ou é a ciência? Ou a experiência? Eu acho que tudo está aí no forno, vai tudo junto, mas, de fato, eu não sei o que pesa mais. E Mel, querida parceira de tantas lutas, obrigada pelo carinho, obrigada pela parceria de sempre. Eu acabei meu discurso porque eu sou emotiva também. Eu levo emoção como... E aí fica numa situação difícil, né, Mark? Você levar a emoção como uma pessoa que convive com essa condição há 50 anos, além disso, você ter tantos amigos maravilhosos que estão ali junto com você, e aqui eu vou falar dos que eu estou vendo presente, né? Cagliari, Mel, Vanessa, Mark, Letícia, Flávia. Então, muito obrigada por vocês sempre estarem engrossando essa fila de luta pelos docinhos. Os docinhos, enfim, todos eles, né? Todos que têm diabetes e que são doenças completamente diferentes. E aí eu volto a uma fala sua. Essa confusão, né, Priscila? Hoje menos, quando a gente fala de IDM1 e vem alguns DM2. pensar que a gente está falando de IDM2, né? Isso ainda é algo que me choca, mas enfim, que acontece. Então, obrigada e participem, participem. Uhum. Obrigado, Carla. Eu vou pedir para os panelistas, então, que quiserem fazer um comentário final ou responder alguma pergunta que foi feita no chat, que levantem a mão, assim eu vou chamando, né? Porque a gente já está com o horário praticamente estourado, mas, claro, não queremos deixar que ninguém deixe a sua mensagem de encerramento, né? Ou responda alguma pergunta aí importante que foi feita no chat. Cagliari, por gentileza. Trabalhando na área de endocrinologia pediátrica, né, eu acho que muito do que a Priscila comentou e outros comentaram, a gente convive com todas essas dificuldades, esses desafios que foram citados, né, desde trabalhando na Santa Casa, que é um hospital que atende só SUS, a gente vê pacientes viajando 3, 4 horas para uma consulta com um especialista, porque não tem uma distribuição. Nós estamos falando de estado de São Paulo, talvez o que tenha melhor acesso, e a gente não tem esse acesso específico para o tipo de tratamento que a gente quer fazer. Então, a gente tem dificuldade de conseguir verba para nutricionista dentro de um hospital terciário, porque isso não é visto pela, vamos dizer, sociedade, pelo hospital, pelo pagador como algo que seja relevante. A gente sente falta de um educador. Então, a gente está falando de estrutura dentro de um hospital terciário, talvez na cidade que mais oferece isso no Brasil. Então, a deficiência do atendimento em locais espaçados ou locais mais ermos ou menos, em estados menos favorecidos, seja uma coisa que a gente também tem que levar em consideração. E em relação a fazer com que isto vire legislação, eu me lembro, né, assim,
duas das participações que a gente teve, uma quando a gente foi para Brasília, eu e a Carla, para falar na Conitec sobre os análogos rápidos. E eu me lembro que a Conitec estava já com esse entendimento de que é uma coisa que o análogo rápido era bom, faltava talvez um pouco de embasamento científico, que aí, né, um brilhante trabalho da Carla aí gerando uma publicação que mostrou isto, mas na hora, a sensação que eu tive, e a Carla teve essa mesma sensação, é de que a representante da Secretaria da Saúde da Criança foi quem se motivou mais a batalhar pelo que estava acontecendo, pela sensibilidade que ela teve de como que é a vida de uma criança, né? A Priscila citou bastante as mães, mas vamos falar as crianças que estão vivendo com diabetes, né? Junto com suas famílias. Foi isso que fez com que houvesse uma tendência de uma aceitação que depois virou uma lei. Então, acho que foi esse entendimento. Então, não dá para a gente separar. Nós precisamos trazer a evidência médica para que isso seja um convencimento concreto. E nós precisamos trazer a sensibilidade, a experiência vivida pelos pacientes, pelas pessoas e pelas famílias, porque é isso que vai trazer um pouco da realidade que não é vista pelo número. Então, esse trabalho tem que ser conjunto, né? Essa participação ela é necessária e a soma dessas duas áreas, né? A área médica junto com a área que está envolvida na vivência da pessoa com diabetes, especificamente no caso do diabetes. Priscila, você citou a fibrose cística, e a fibrose cística, eu trato pacientes com diabetes relacionado à fibrose cística, e poucas vezes eu vi uma mudança tão grande na vida, na evolução de uma doença, como foi no caso da fibrose cística. E eu acredito que o que nós temos hoje de bomba, sistemas híbridos automáticos, vai trazer também para a maioria dos pacientes, e o sensor como uma base disso, esse tipo de mudança de vida. Então, eu acredito que nós estamos caminhando. Lá atrás, a gente achou que nunca ia ter fita no Brasil, de repente teve fita. Sensor vai ser uma coisa que vai aparecer e a bomba vai aparecer também. Mas esse trabalho, quanto mais rápido for, mais vai beneficiar quem está precisando disso. Então, fica aí nosso apoio a esse tipo de iniciativa sua, Mark. Parabéns. Obrigado pelo convite, da gente poder estar aprendendo com todo mundo que está falando aqui. Acho que a gente juntos consegue resultados muito melhores. Então, um abraço a todos. Sem dúvida, obrigado, Cagliari. Iniciativa ali e certamente ação nossa, né, de todos nós aqui, não só de quem está falando, quem palestrou, mas quem está assistindo e participando ativamente pelo chat, todas essas organizações, esses líderes que estão aqui hoje, que estão se dedicando nessa manhã. É fundamental que a gente continue nesse movimento tão importante, né, nas diferentes oportunidades e que a gente crie, proponha oportunidades também, né, não só espere que elas apareçam. E eu até já vou fazer um anúncio antecipado aqui, né, algo que a gente ainda não divulgou, mas a gente fará um outro evento ainda no segundo semestre para elaborar uma carta de recomendações para o Ministério da Saúde e para as principais instituições em relação à diabetes tipo 1, e no início do próximo ano faremos uma conferência livre para que a gente possa votar aí em recomendações, né, para levar para o Conselho Nacional de Saúde. Aí a Priscila, nossa aliada, né, no Conselho Nacional de Saúde, assim como outros membros aqui. Então, já convido antecipadamente a todas e todos que se mantenham conectados com o Fórum CCNTs para que a gente possa poder dar escala a esse movimento, né, e usar as diferentes oportunidades e criar oportunidades. Chamo agora a Flávia, por gentileza. Pessoal, assim, primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar debatendo, assim, com tantas pessoas que lutam tanto, né, pela população que tem diabetes tipo 1, e muito gratificante apresentar a nossa experiência aqui do Distrito Federal, tá? Eu acho que de mensagem final, não sei se acho que eu não vou conseguir responder todas as perguntas, né, mas eu acho, assim, a gente tem que pensar muito na educação em diabetes, não só dos pacientes, mas também como dos profissionais de saúde. Algo que a gente tem se movimentado aqui no DF é de tentar ampliar essa educação em saúde. Todo paciente que entra no programa de sensor, a gente dava uma aula educativa, agora a gente está disponibilizando essa aula em vídeo online. Inicialmente era presencial, depois a gente passou para online síncrona, e agora vídeo online, porque a pessoa pode assistir a hora que ela tiver disponibilidade, fim de semana, enfim.
E inicialmente essa aulinha que a gente fez é só para quem quer entrar no programa, mas a gente pretende ampliar isso, dando cursos de contagem de carboidrato, tanto para profissionais quanto para pacientes. A gente vai disponibilizar todo esse material no site da Escola de Saúde Pública aqui do DF. Qualquer pessoa pode se inscrever, tá? E a gente vai divulgar isso, porque eu acho que é o primeiro caminho, né? É o começo de tudo, para que quando essas tecnologias, enfim, cheguem, o paciente esteja realmente empoderado, né, do seu tratamento, da sua doença, possa conduzir da melhor forma a sua condição de saúde, né? Lembrar sempre, quando eu vejo aqui tem representantes também da indústria farmacêutica, quando for tentar incorporar essas tecnologias pela Conitec, muitas vezes uma primeira negativa vem por conta do volume, né? Não, isso aqui é gente demais, eles se assustam, falam, tem comprovação científica, mas não tem dinheiro. Então, sempre, nunca desistir, né? Então, se essa população está muito grande, é isso que a gente faz aqui. Não, então 3.000 está muito, então vamos tentar reduzir para 1.000 pessoas, vamos tentar reduzir, e depois, progressivamente, isso vai aumentando, porque já tem uma previsão daquele gasto, né? Como foi aqui no DF. Inicialmente eram 300 pacientes, depois a gente aumentou para 600, depois para 700, depois para 900, e isso progressivamente, né? Então, a gente, aos poucos, ia ampliando esses critérios. Por exemplo, hoje a gente exige pelo menos 1 ano de diagnóstico para quem é criança ou 2 anos de diagnóstico para quem é adulto, mas esse ano vai ter uma revisão do protocolo, a gente pretende retirar essa informação, porque, na verdade, o que limita, muitas vezes, o paciente utilizar bem o sensor é a educação em diabetes que ele recebeu. Se isso foi há 6 meses ou há 2 anos, tanto faz, né? Então, a gente pretende ampliar a educação, tirar esse critério temporal e sempre, aos poucos, ir ampliando, né? A melhora que o pessoal comentou, né? Que a gente considera também a melhora do tempo no alvo, atualmente é 10%, a gente pretende reduzir para 5%, em consonância com a SBD, né? Com as recomendações da SBD. Então, não desistir nunca. Se uma tentativa foi frustra, tentar mudar um pouquinho esses critérios e não parar, né? Eu acho que essa é a mensagem, né? É ser resiliente. Não se abater, ok, não deu certo, vamos tentar de novo, de uma outra forma. Tentar sempre de uma forma diferente, mas nunca desistir. Muito obrigado, Flávia. Agora nós já passamos bastante do tempo de encerramento, então, se algum panelista quiser falar alguma última frase, eu peço que levante a mão. Melanie, por gentileza. Queria falar que, assim, a gente está falando muito de implementar sistemas no SUS que já estão consagrados, mas nós estamos num momento que a gente está de mudança no tratamento de diabetes tipo 1. Vão começar a entrar imunomoduladores aí, também terapias celulares daqui a um tempo vão aparecer, e a gente vai ter que pensar como vai começar a implementar isso tudo no SUS. E isso é um movimento muito importante. Tem medicações que são de alto custo, e isso vai ter que ser discutido de alguma forma também, para ter acesso das pessoas com baixa renda a isso. Muito obrigado, Priscila. Mark, acho que a partir de diversas falas em que eu fui citada, inclusive pela fala da doutora, eu gostaria de dizer assim, doutora Carla, que a contribuição da sociedade científica ela é extremamente importante, não só para enviar os estudos clínicos, porque eu vejo que muitos médicos, às vezes, eles enviam estudos que eles gostariam que fosse considerado na análise, mas eu peço aos doutores, traduza o estudo científico. Porque qual é o grande problema do NATS? É que a Bíblia, é como a Bíblia, sabe a Bíblia Sagrada? Ela está na Igreja Católica, ela está no kardecismo, ela está na Igreja Evangélica, mas cada um lê de um jeito. Então, o estudo científico ele é igual. Quando os médicos colocam o estudo científico e não contextualiza o estudo científico com a vida real do Brasil, nós damos margem para que o NATS surfe na onda da sua própria interpretação. E aí a interpretação do NATS ela é totalmente enviesada para a área metodológica. Então, a gente precisa trazer, dentro daquela metodologia do estudo de referência, a situação do cenário brasileiro. Então, eu sinto falta, às vezes, porque não são muitos os médicos que contribuem dessa forma, porque os médicos entendem que eu imagino que a sociedade científica entenda que os metodologistas entendam de análise de estudos, mas, gente, desculpa.
analisar um estudo para evidência de vida real da população brasileira, nós não vamos conseguir fazer isso no grade. Então, a gente precisa que os médicos façam isso. Pode parecer redundante, pode parecer desnecessário, mas não é. Se vocês não indicarem como aquele estudo tem que ser lido, ele vai ser lido do jeito que eles acharem conveniente. Então, é importante pontuar isso na consulta pública e trazer essa perspectiva do cenário brasileiro dentro daquele estudo e traduzir. Se não houver essa tradução, os estudos anexados podem ser enviesados à interpretação metodológica do NATS. Eu acho que isso para os médicos, eu acho que é muito o que eu gostaria de dizer, e para as sociedades de paciente, para os pacientes, é realmente contar o que está passando no território, porque ninguém sabe. O Brasil é um Brasil muito grande, do Oiapoque ao Chuí a gente tem várias diversidades regionais, e nós precisamos trazer isso. Então, quando a gente coloca ali a perspectiva do paciente, a perspectiva das organizações de pacientes, precisa vir o que está acontecendo no Brasil, porque as pessoas ali não conhecem, e se a gente não indicar esses dados, ele não é valorizado. E também citem os dados da judicialização. O Conselho Nacional de Justiça está exigindo da Conitec que se traga dados da judicialização em todos os temas que tenham sido judicializados. Mas, cretinamente, não temos feito, porque falar de judicialização não é uma boa conduta. Mas, gente, a judicialização leva o dinheiro público que poderia estar atendendo centenas de milhares de outras pessoas se tivessem centralizado uma compra, se tivesse feito licitação e colocado a indústria farmacêutica naquele cenário. Olha cá, você quer ser realmente boa para a população do nosso país? Então vamos negociar. E negociar não é negociar diretamente com o governo, é já ir com propostas robustas de negociações que venham dialogar com a situação econômica do nosso país. Então é isso, todo o meu recado. Eu acho que cada um de nós temos aqui, eu vejo a gente tem vários stakeholders dessa cadeia poderosa, mas o nosso papel é esse. Eu espero sobreviver a Conitec por um tempo, né? Porque ele é muito difícil, me requer uma doação psiquiátrica muito grande, né? Semana de Conitec é uma semana muito difícil pessoalmente para mim como pessoa, porque não termina a reunião às 17 horas. A gente vai dormir com aquilo na cabeça, aquilo me perturba, eu realmente fico perturbada, porque me dói muito, porque eu sinto a dor da população brasileira e eu vejo aquilo como um reflexo, porque hoje é um paciente com diabetes. Amanhã pode ser um paciente com artrite. E há 20 anos atrás eu era o paciente com artrite que foi beneficiado por uma política robusta que tem garantido inovação tecnológica de todos os tipos registrados no país. E esse é o sonho que eu tenho para a população brasileira, que a gente possa ter acesso com qualidade, com garantias de acesso. Obrigada, Marco. Muito obrigado, Priscila. Então, agora vamos encerrar com a fala da Carla Mello, por gentileza. Bom, obrigada. É muito bom quando a gente encontra, né, parceiros nos lugares que a gente vai, né, Mark? Essa união, de fato, é o que faz as coisas acontecerem. Mas eu vejo as incorporações no SUS, apesar de todo o trabalho que a gente tem, Priscila, como a melhor forma de diminuir a heterogeneidade em nosso país imenso e entre as nossas classes sociais. Não é justo. Somos todos pessoas com DM1, não importa onde eu nasci, não importa onde eu moro, não importa o meu status social, somos todos iguais. Então, participem. E aí, o meu slogan final dessa conversa aqui, além de agradecer muito, Mark, sempre a você, até por ter, como eu já disse, reforço, ter me colocado literalmente no colo de um grupo internacional de pessoas com DM1, para que a gente possa sair dos nossos muros. A nossa situação não é a pior do mundo. Então, vamos tentar ajudar, vamos abrir as portas, sabe? Vamos levar o que a gente conseguiu aqui para outros menos favorecidos. E a frase final é: sensores confiáveis para o maior número de docinhos possível. O que é que eu estou dizendo? Não basta ter sensor. Ele precisa ser acurado, ele precisa ter uma produção que atenda a essa população nossa, que é enorme, né? E as pessoas precisam estar preparadas para usarem os resultados que o sensor demonstra. E aí eu falo dos dois lados, viu, Priscila? Tanto os profissionais de saúde como os usuários. Então, vamos nos unir, que vai dar tudo certo. Resiliência, paciência e fé
que um dia nós chegaremos Sempre. lá. Ótimo, muito obrigado, Carla. Muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam durante essa manhã e, claro, aos panelistas e às panelistas que foram incríveis, né, promoveram um debate maravilhoso, apresentações e palestras aqui que não poderiam ser melhores, né? Então, eu já estou ansioso para o nosso próximo evento em breve e desejo um ótimo sábado e final de semana a todas e todos. Até logo.